Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João da Info. Chegamos aqui para mais um final de semana de rodadas de análises, informações e tips para vocês no canal do YouTube, tá bom? Deixa o like, compartilha, comenta, faça aí o que você bem entender, tá ok? Críticas aqui também são bem-vindas, desde que. Nossa, você viu? Dupliquei bem-vindas, desde que seja somente respeitado, tá? A minha pessoa, respeitada a minha pessoa, mas pode criticar sim. Afinal de contas, a gente mexe com a aposta. Eu entendo que às vezes é o dinheiro de vocês, pode gerar um desconforto, mas a minha ideia é mostrar a minha banca, falar sobre alguns jogos, analisar as opções de final de semana e sempre com muita responsabilidade na criação de conteúdo, tá? Por isso eu já digo que sábado é stake reduzida, tá? Domingo o cenário é melhor. Sábado é stake reduzida, os jogos têm perfis que eu não gosto tanto, tá? São os times que eu mais gosto não estão envolvidos muito em jogos no sábado, isso tem muito a ver com o aspecto de que teve Champions ainda na quarta-feira, na quinta-feira estava tendo Europa Liga, então acaba o calendário do futebol europeu agendando bons jogos para domingo, tá ok? Então nós vamos começar pouco a pouco com o Campeonato Espanhol já direto no Baby Barça, tá? Baby Barça, sim, um time que eu tenho mais domínio, um time que eu tenho mais confiança, um time que eu tenho mais padrão de análise, um time que eu tenho mais facilidade para dizer alguma coisa para vocês, tá? Então, logo de cara, eu falo para vocês que, por questão de análise, por questão de achismo e palpite, acho essa vitória do Barcelona muito simples contra o Las Palmas, sim. Do tipo 108. Tá? Muitos aspectos positivos. O Las Palmas é um time muito ruim. O Las Palmas é um dos piores times da Espanha. O Las Palmas se defende muito mal. Tá? O Las Palmas não tem atributos para conseguir complicar o Barcelona e o Barcelona tem essencialmente a volta do Lamine Yamal como titular, tá? Descansado, motivado, recuperado das dores, ok? E ele no time titular fará muita diferença. Ainda mais porque não só isso, está recuperando toda a sua força máxima. Inclusive o Ronald Araújo está voltando aos treinamentos, ainda não nesse jogo, mas o Barcelona deve ter Baldé, deve ter Inigo Martins com o Barsi, tá ok? Com D, aí deve ter o Dani Olmo com o Rafinha, com o Lamine Yamal, com o Lewandowski. Cara, é o time que eu mais gosto da temporada de apostar. É o time que eu mais gosto de ver, é o time que eu mais confio. Insisto para vocês, ele lidou com percalços no caminho relacionados a principalmente as lesões, e esses últimos jogos do Campeonato Espanhol do Lamine Yamal. Ele estava de fora dos dois últimos jogos, o Barcelona não ganhou, se bem que contra o Lewandowski lá no Celta de Vigo, o Lewandowski faz o gol, o Barcelona toma um empate depois que tem um jogador a menos e contra o Real Sociedad, aquela roubalheira toda que a gente sabe que aconteceu, tá ok? Então, eu gostava na odd pré do Barcelona para marcar a ambos os tempos 1,57. Tá? Isso é uma odd de abertura, que eu chego apenas a enviar para os meus amigos, não chego nem a fazer conteúdo, mas ela já está a 1,44. Tá ok? 1,47 aqui deu uma subidinha. 1,61 para mim é valor. 1,44, 1,40 para mim é o justo. Ah, João, não muda nada isso aí. Muda, muda. Se você tem uma odd de 1,40 e eu acho que o justo é 1,40 e ela está pagando 1,60, tá? Você faz esse movimento aí por muitas vezes, em 10 vezes, significa que você já está aí com o quê? 0,2 a mais, né? Quase 2 unidades a mais no mercado de longo prazo. Tá? Você tem que pensar num universo de 100 vezes nessa mesma aposta. Tá? Então, às vezes, pode dar head uma vez, mas o movimento repetitivo, eu analiso isso como uma odd de valor. Só que ela não está aqui, tá? Isso aqui serviria, por exemplo, para montar um bingo, tá ok? Só que dentre os cenários de jogos, tá, eu acho que a gente pode explorar sim uma linha negativa do Barcelona, tá, um -2. Eu montei a minha aposta para esse jogo com a divisão da stake, a primeira o -2 do Barcelona, tá? E a segunda aposta que eu fiz foi o Barcelona para marcar no primeiro tempo. João, mas o Barcelona é o time do ambos marcam, é o time da defesa da Almada, da linha alta, concordo. Tá? E você tem algumas alternativas de mercados que você poderia fazer para se precaver disso. Tá? Você poderia, por exemplo, botar o Barcelona com over 2,5, tá? Mas a minha opção do -2 de arriscar em algo que eu acho que esse cenário é bom para goleada, Barcelona com vitória fácil, Barcelona de marcar ambos os tempos, Barcelona HTFT,
foi logo de partir para o -2 por questão de odd, tá? Uma odd 1,35 do um over 2,5 com ML do Barcelona, para quê? Sabe? Acho isso uma odd bem baixa, tá? Tá bem precificado no justo mesmo. Las Palmas, insisto, é o time muito ruim. O cenário do Las Palmas aqui, ó, ele perdeu o último jogo pro Mallorca dentro de casa 3-2, ele saiu aqui contra o Atlético de Madrid, perdeu de 2-0, tá? 15 chutes a 1. E cara, convenhamos, o Baby Barça é bastante superior ao Atlético de Madrid, tá? Esse cenário aqui desse jogo que é até tanto recente, ainda esse mês, fica um pouco na minha cabeça, tá? Porque o Las Palmas é um dos últimos colocados do Campeonato Espanhol, 17ª posição para eles, tá aqui, ó. Perdão, passou pro Bilbao, tá aqui. 17ª posição para eles, são 25 gols sofridos em 14 jogos, tá? O que o posiciona aí como a terceira pior defesa do campeonato. Eu tenho muitos elementos em acreditar em uma vitória fácil do Barcelona. Você também poderia fazer aqui, que não acho uma opção ruim. Eu vou até fazer aqui na minha conta sim com stake reduzida com mais meia unidade, um ML do Barcelona e algo a favor de escanteios, tá? Volta o Lamine Yamal, quem sabe você puxa esse 1,5 do HT aqui com 5,5 no jogo, ó, já deu odd aqui, 5,5 no jogo com 1 ml, tá? Isso faz com que você tenha uma outra possibilidade dentro do jogo. Eu acho que o Barcelona é do time que vai fazer vai tentar fazer 2, 3, 4, como foi o 7-0 contra o Valladolid. Eu vejo o Barcelona com esse ímpeto. Tá? Mas você também tem um cenário aqui de jogo mais amarrado, vai fazendo canto, ou toma um gol cedo, vai fazendo um canto. Tá? E aí você, com isso, você fica um pouco também sem entrar na live do jogo, sem ficar tentando buscar gol, vitória, virada e tal, que nem um maluco, somente por apostar. Tá? Eu fujo da live, faço tudo de pré, é questão de gosto. Tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês de sábado na La Liga. Tá? Os outros jogos aqui da La Liga não gosto muito. Tá, ok? Deportivo Alavés e Leganés não gosto. O under muito baixo, o que eu acho super justo. Espanhol e Celta de Vigo. Celta de Vigo costuma ser um time para gols. O Espanhol é um time muito amarrado. Não gosto muito da combinação desse jogo. Sobrou aqui para o sábado Real Madrid e Atlético de Madrid. Real Valladolid, Atlético de Madrid. Valladolid é um time bastante under em casa. Tá? Um time muito faltoso, um time viril. Atlético de Madrid do Simeone. Passei na Champions League, ganharam 6-0, né? Mas é contra o Sparta Praga. Teve gol de falta no começo do jogo do Álvares. O Álvares precisa ser titular. O Simeone mexe muito com o time. Prefiro usar combinações de under com DC, tá? Junto com Baby Barça. Foi uma outra sugestão aqui de meia unidade que eu acabei fazendo para esse jogo, tá ok? Acho que esse 1,57, 55 do Atlético de Madrid é um tanto quanto justo. Eu sempre olho para a odd do ML da seguinte forma. Olha para a odd do ML. 1,55 significa a linha menos 0,75, tá? Significa que para a linha ser green, você precisa de uma vitória de 2 gols. Um gol já é meio green. De 1,25, perdão. Quando eu falei o menos 0,75, não tem no menos 1,25. E aí, uma vitória de 2 gols já é um pouco mais exagerado, é puxado. Como visitante já é algo menos frequente, então não acho eu um ML de valor, beleza? Mais ou menos por aí. Premier League para vocês, algumas opções de apostas que eu vi por aqui. Primeiro, jogos de sábado, tá? Separando sempre jogos de sábado, Arsenal e West Ham United. O Arsenal está recuperando, volta do Odegaard principalmente, padrões mais confiáveis. 3-0 em cima do Nottingham, 4-1 em cima do Sporting na Champions. Diferencial, time bom, time com desafogo para o lado do Saka, chuta, faz gol, time interessante, time com marcação boa, de pressão, com uma zaga muito boa com o Saliba, com o Gabriel Magalhães, time coeso, time de padrão over 1,5 DC ao longo no início da temporada. De repente perdeu isso. Aí começou a ser under, começou a amarrar, troquei o over pelo under, recuperou meu padrãozinho de over 1,5 DC, tá? Então usei sim over 1,5 DC do Arsenal, sempre lembrando a vocês que a odd é quase igual ao do ML, mas a gente trabalha com uma margem muito maior de resultados, muito maior de resultados. E o único ML que você reda no ML, no over 1,5 DC, é o 1-0, que é um resultado bastante incomum em Premier League, tá? No Brasil é mais comum, mas em Premier League, a Premier League tem de ser mais aberta, é uma competição mais over. Então, vamos refletir, vamos pensar. O MLDC, gostei do Arsenal sim. Tá? Para você fazer essa aposta, como sempre, criar aposta,
over 1,5 mais DC, tá aqui, ó, na tela para vocês, na odd 1,35. Só que eu anexei a ela o over 1,5 para dar odd 1,60. Odd mínima que eu trabalho é 1,61, convenhamos, vai. 61, 1,60, beleza. Pelo menos me serve aqui para o conteúdo. Eu gostaria de usar o over 1,5 DC do Brentford, mas eu achei que já cheguei na odd, entende? Você chega na odd, eu falo, tá bom, calma, deixa eu ir comer de grão em grão. Deixa eu ir com calma. Acho o Brentford bastante superior. O Brentford é um dos, se eu não me engano, é o time mais over da Premier League. Tá? Entenda, time mais over não significa que ele faz mais gols. Os jogos dele são over. Tá? É uma coisa assim. Olha isso aqui, Brentford, 22-22. Eu tenho 44 gols em 12 jogos, cara. É muita coisa. Arsenal soma 24 mais 8. Eu tenho aí 32, tá? Manchester City, eu tenho 39. Eu tenho 44 gols em 12 jogos. 12, 24, 36, 48. Média de quase 4 por jogo. Então o over 1,5 me pareceu bastante safe, correção de inglês, para anexar aqui. Beleza? Premier League de sábado encerrada, meus amigos. Sinto em dizer que os jogos que tem aqui, Crystal Palace jogando em casa contra o Newcastle, não gostei de nada, e o Nottingham contra o Ipswich. Nottingham bastante favorito para o Ipswich que melhorou, né? Ganhou do Tottenham e empatou com o Manchester United. Então eu falei, opa, refuguei, deixa para domingo, beleza? O que mais que eu fiz aqui? Ah, aposta conteúdo Libertadores. O que eu faria? Eu faria isso, under 3,5 e DC Botafogo, tá? Mas aposta conteúdo. O João da Info, ele também é um cara que se mete em jogos virais, que fala um pouco sobre os jogos virais, tá? E que usa às vezes parte da banca dele sim em jogos virais, tá? Admito isso para vocês sem nenhum problema, não é muito um aspecto de valor, acho que o mercado vai se ajustando pegando o Botafogo e vejo isso como um procedimento normal, tá? Principalmente pela vitória contra o Palmeiras e por ser o time melhor qualificado, tá? Mas a Libertadores é duríssima ao ponto de assim, favorito não. DC, beleza. Mais 2 do Botafogo, até acho legal. Under 2,5 é a pedida aqui. Tá? Para mim, odd justa de um under 2,5 de final de Libertadores é 1,44 e não me importa nem mesmo o perfil do time. 1,44. Tá? Pega os finais de Libertadores aqui, jogos únicos. Os últimos 4, under 2,5. Tome, time do Brace. 1-0 aqui, 1-1 aqui porque foi prorrogação, 1-0 aqui e 1-1 aqui porque foi prorrogação também, mesmo o Fluminense do Diniz, que eu comentava, under 2,5 contra o Boca, não, mas é Fluminense do Diniz, é loucura, aí, tá vendo? O único over 2,5 da final, o único é Flamengo e River, e isso aqui são 2 gols nos minutos finais, no acréscimo, né? Vocês lembram, mais do que eu, o que aconteceu lá no Peru, certo? Então, para mim é claro, o under 2,5 aqui é claro, 1,44 de odd justa. Então eu trabalhei com under 3,5 para dar uma margem de segurança maior com o DC do Botafogo, beleza? Mas não é um jogo muito legal para você se meter. Tá, cartões? Eu vi ambos dois cartões a 1,28. Normal, essa precificação aqui tem que ser isso mesmo. Tá? Se você der 1,40, 1,50 para o mercado, ele começa a se atolar, ele começa a usar isso. É normal, uma final de Libertadores muito tensa, ainda mais com o histórico desses times. Né? Bingo de cartões, cartão do Hulk, cartão do Daverson, cartão do. Vamos ver alguém do Botafogo aí, do Barbosa, tá? Cartão do Arana, cartão do Alex Telles, de repente também esquentado, jogadores assim interessante para cartão. Luiz Henrique brigou com o Hulk, interessante esse mercado de trabalhar assim, tá? Mas não tô me arriscando aqui no meu conteúdo, beleza? Fiz isso para não passar batido. Vou para Alemanha. Ai, 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 Alemanha. A Alemanha é duro. A Alemanha tá com uma rodada dura, porque eu gostaria muito de me envolver no Leipzig. Eu gostaria muito de me envolver no over 1,5 desse do Leipzig. Tá jogando em casa, com uma odd interessante. Mas, pô, cara, eu tomei 2 tombos deles, né? Eu tomei o tombo do over 1,5 mais 4 contra a Inter de Milão e terminou 1-0. E eu tomei o tombo do DNB contra o Hoffenheim. Ele tava ganhando de 3-2 e perdeu de 4-3 nos minutos finais. Assim, já deu. É hora de respirar um pouco o conteúdo pro Leipzig, tá? É hora de reconhecer isso. A minha fase com esse time não tá legal. Acho esse jogo over, acho esse jogo ambas, tá? Gosto dessa precificação do 62, inclusive. Poderia estar um pouquinho mais abaixo, penso eu. Mas eu vou bingar no over 1,5 aqui, tá?
Fora isso, não vou me meter não, tá ok? É, o Bayer Leverkusen, que eu acho que não perde contra o Union Berlin, faço a ressalva do Union Berlin ser um belíssimo time visitante, tá? Mandante, no caso. Bom time mandante, o de Union Berlin, mas o Bayer Leverkusen é um dos meus queridinhos. Ele sofre gols, mas é um time legal para over 1,5 DC, tá? Tem uma derrota só na Bundesliga, a gente fica com uma impressão negativa, porque realmente ele sofreu muitos gols, teve resultados deploráveis como esse empate aqui contra o Holstein Kiel, mas o Union Berlin deu uma decaída de nível, é um time extremamente under, tá? Um time muito under, um time que amarra bem os seus jogos aqui, ó. 0-0, mas aí ele foi contra o Bayern, perdeu de 3-0, 1-1 em casa, aqui bateu over 1,5 DC, tá? Acho que a tendência do Union Berlin é realmente cair um pouco, baixar um pouco o nível que estava fazendo ele ser um top 5 no começo das Bundesligas. Ele é realmente um time de bem meio de tabela. Tá? Vai começando a sofrer com as lesões, vai começando a perder um pouco daquele ímpeto. Acho a vitória do Bayer Leverkusen aqui como um DNB, uma sugestão legal. Over 1,5 DC, junto com o over 1,5 DC do Bayern de Munique. Aqui, meus amigos, é o seguinte: fiz o ambos dois cartões, tá? Com meia unidade, e a outra meia unidade eu gastei aqui. Aqui é o seguinte: ano passado é 4-0 para o Bayern de Munique fora de casa, e ano passado é 2-0 para o Borussia Dortmund em Munique. Isso tem muito a ver com o que o time se propõe a fazer. Eles vão atacar. O Borussia Dortmund é o maior mandante da Europa, junto com o Baby Barça. Tá? São times que venceram todos os jogos dentro de casa. Isso precisa ser levado em consideração também, tá? Ao ponto de eu não sair pegando ML. O Bayern de Munique é o melhor time do futebol alemão, sem sombra de dúvida. E como eu falei, foi 4-0 no ano passado. É, o ano passado o jogo foi quente, lá na casa do Borussia, sai 3 cartões para um lado e 2 para o outro, por isso que eu vejo valor nesses ambos 2 cartões também. Além do cenário de clássico, tem uma rivalidade recente desses times bem legal, tem uma rivalidade entre os distritos também. Tem muitas coisas que corroboram para isso, mas não atolaria em ML não colocaria nenhuma unidade aqui over 1,5 DC, tá? Além dos aspectos que vocês podem usar aí, como ambos marcam com over 2,5, tá? Vocês podem fazer coisas na base dos gols, gols do Guirassy com gol do Kane, também acho interessante, muito difícil esse jogo ser amarrado, tá? O padrão desses dois times é bastante frenético. Fiz campeonato holandês? Não. Pulei, tá? Deixei para domingo porque joga o PSV e o Ajax não joga neste final de semana. São os times que eu monitoro, tá ok? Mais com frequência na Holanda. França, eu tenho o jogo do PSG contra o Nantes. Insisto a vocês, PSG é um time bastante confiável, um time que cumpre com muita tranquilidade esse over 1,5 DC se ele chegasse a 1,20. Não chegou. Você tem o over 1,5 ml, tá ok? Do Paris Saint-Germain, o over 1,5 ml nada mais é do que o over 1,5 do PSG. Olha lá, o over 1,5 do PSG com 1 ml dá 1,31. Só que eu fico só no over 1,5 do PSG, tá? Eu vou abrir mão um pouco desses ticks para ficar com esse over 1,5 na mão. Para dar odd, eu vou fazer tudo num jogo só, tá? Deixa o PSG, o hand do São Paulo adquirir um padrão. Eu vou fazer tudo num jogo só. E claro, o meu gostoso padrãozinho de cantos do Paris Saint-Germain, tá? É 1,25 aqui. Eu quero o gol do PSG com over 1,5. 57, eu cheguei no meu padrão de odd Paris Saint-Germain. Vamos de bingo pedrada de sábado, somente sábado. Depois eu posso até fazer o domingo, hein? O bingo pedrada tem o Luiz Henrique ML. Sim, Lucho. Grande ML de Lucho. Corinthians e Criciúma. Não fiz nada no Brasileirão, tá, meus amigos? Tô com um pouquinho de bode. Eu tô com um pouco de bode, cara. Vasco e Atlético Goianiense. Deixa eu tentar fazer sem o Brasileirão, tá? Por favor, espero que vocês me entendam. Vamos lá. Arsenal, mais um que é o DC, tá? Com ambos cartões, porque eu já fiz o over 1,5.
Ambos cartões a 1,19 ou ambos 2,5 a 1,19, hein? Ou 2,5 a 1,19? 2,5 a 1,19. Brentford e Leicester. Over 2,5 gols. Se eu tenho uma linha de 1,60, eu posso ir no asiático aqui e com tranquilidade usar o 2,25, tá? Eu tenho na Bundesliga o ambos marcam do... Ah, faltou o Baby Barça, né? Baby Barça. -1 do Barcelona. Eu tenho no Atlético de Madrid a brilhante ideia de pular o jogo. No Calcio eu não fiz nada, mas domingo vai ter Calcio, hein, que é o futebol italiano, a Série A. E eu tenho a Bundesliga, eu tenho o Bayern de Munique no nosso querido ambos marcam, certo? Bobo a gente não é, né? A gente tem que adicionar um ambos marcam do jogo do Bayern e Borussia no Bingo Pedrada, beleza? R$ 100 tradicional para voltar 4,70 na pedra para vocês, tá? Muito obrigado, beijos, fui!